Olá, boa tarde, tudo bem? Bom, eu sou a Ana Rosa Cavalcante da Silva, acadêmica de Letras Português e Inglês da Universidade Unigran, a modalidade EAD. Sou acadêmica do 6º ano, tá? E venho aqui para apresentar meu último vídeo, tá? Para a disciplina de estágio de língua portuguesa, tá? Disciplina essa que tem a supervisão, né, tem a titularidade, na verdade, da professora mestre Inês Welter Marx, tá? E em função da pandemia, as escolas estarem fechadas e tudo, a professora nos facultou a apresentar 4 vídeos, tá? E fazer, depois a gente vai entregar o relatório e tal, desses vídeos apresentados, tá? São videoaulas, né? 4 videoaulas. Essa é a minha 4ª videoaula, tá? E isso vai estar disponibilizado aqui no meu canal do YouTube, tá bom? Na primeira aula, nós apresentamos concordância verbal nos anúncios publicitários. Na segunda aula, tá, de língua portuguesa, também apresentamos concordância verbal na música, uma música, tá, chamada Couro de Boi, né, composição de Palmeira e Biá, cantada por Sérgio Reis. Na terceira aula, nós apresentamos a composição de palavras por aglutinação e justaposição. Tá? E nessa 4ª aula, nós vamos fugir um pouco, né, de temáticas, assim, muito conhecidas, assim, da língua portuguesa. Nós vamos apresentar a origem do teatro. Sim, a origem do teatro, tá? Que nos está fazendo tanta falta agora, nesse momento de pandemia, né? Não podemos ir a casas de espetáculos e tudo. E aí, o que acontece hoje em dia, né? Hoje em dia, a gente acaba vendo tudo pela internet. Então, a gente acessa o YouTube e acaba vendo né, peças de teatro ou fragmentos de peças teatrais, né? As famosas lives, né, de concertos musicais e tudo, né? Eu já assisti várias, por sinal. E, né, e enfim, é uma adaptação dos novos, né, na verdade, assim, é uma adaptação, né, do que a gente estava acostumado a assistir, acostumado a ver tudo, né, os teatros, os espetáculos, né, é uma adaptação, né, uma evolução, né, em virtude do momento em que nós vivemos, tá? Mas, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma análise certinho agora, vamos ver um vídeo do Porta dos Fundos, tá, sobre entrevistas de emprego, tá, o nome do título é entrevista de emprego, mas vamos observar como os atores agem, tá bom? Já, daqui a pouquinho. Opa, tudo bom? Tudo bom? Vamos começar aqui uma entrevista rapidinho. Marcos, né? Marcos, quantos anos você tem de experiência na área? Cerca de 2 anos de experiência na área. 2 anos, tá. Tô vendo aqui que você tem inglês fluente. Inglês fluente. Ótimo. Espanhol regular. Tá. Pensa rápido. Muito bom. Se você fosse um animal, que animal você seria? Um leopardo. Por que um leopardo? Porque o leopardo é arrojado, rápido e ele defende o grupo. Ó, você já veio? E se eu estivesse apontando uma arma pra cara desse leopardo? Esse leopardo, por acaso, subiria numa árvore. E se meu amigo caçador estivesse esperando por esse leopardo? Que amigo caçador que eu acabei de comer. E o leopardinho tá descendo da árvore, hein? Eu continuo armado, leopardo, aqui, ó. E o que seria aquilo ali atrás? Seria a minha alcateia que veio me defender? Curioso, a Alcateia é um coletivo de lobos? Mas eu tenho contato com lobos. Ah, é? E será que lobos enfrentam armas? Porque eu tô apontando minha arma agora pros seus lobos. A arma que você esqueceu de carregar, que erro básico. Eu tô carregando. Peguei a arma. Você não pode pegar uma arma, você é um leopardo. Quem disse que eu sou um leopardo? Você disse. Eu sou um Thundercat. E Thundercats por acaso se teletransportam? Como assim? Assim, ó. Tchush. Tchush.
Pena que você se teletransportou pra Mordor. Pra Mordor? Mas eu tenho um anel. Ops, fiquei invisível. O Wolverine sempre acha quem ele quer. Idiota, suas garras não passam meu campo de força. O meu anel também é da tropa dos Lanternas Verdes. Deu ruim pra você. E aí, ó? Touché! O seu anel não tem poder sobre mim, porque o meu vestido é amarelo. Que vestido? Eu sou Pandora, a elfa, e eu estou seduzindo você. Eu não estou vendo você. E o meu canto de sereia te corrói por dentro. Desgraçada, ardilosa. Pare! O que é isso aí do seu nariz, hein? É sangue? Tem alguém com hemorragiazinha interninha, é? Eu invoco o encantamento de Agamotto. Tarde demais, Doutor Estranho. Os outros Vingadores já estão na Terra Selvagem. Hadouken! Finish him. Fatality. Próximo. Pronto, mudei até de lugar, de ambiente, né? Bom, vocês viram aí pelo vídeo que nós apresentamos, né? Vídeo gravado pela companhia Porta dos Fundos, tá? Retratando uma entrevista de emprego. Na verdade, são dois atores, tá? Representando, tá? Uma entrevista de emprego. Só que como o canal trata-se de um canal de humor, então, lógico que uma entrevista de emprego não é desse jeito, né? Não é como foi retratado. Mas, assim, tem esse humor, né? Eles, obviamente que eles exageraram tudo, eles trocaram os personagens, né? Acabou que eles assumiram formas de animais e depois personagens em quadrinhos e tudo, mas isso faz parte do gênero humor, tá? E o gênero humor nada mais é do que um dos gêneros apresentados no teatro. Tanto é que o símbolo do teatro são duas máscaras, né? A máscara triste, representando o drama, e a máscara alegre, representando a comédia, né? Então, esse é o símbolo do teatro. Mas o que vem a ser teatro, tá? O que é o teatro? Vamos começar agora a nossa análise. Bom, estamos observando aqui o teatro, uma foto, né? Uma imagem do teatro de Dionísio, tá? Esse teatro de Dionísio fica em Atenas, na Grécia. Então, dá para termos uma ideia da onde que surgiu o teatro. Exatamente, o teatro tem origem grega, o teatro é grego, tá? E ele surgiu na Grécia Antiga e as apresentações, né, eram realizadas nesse templo, digamos assim, né, dedicado ao deus Dionísio, né? O deus Dionísio era o deus dos vegetais, da fertilidade e do vinho, tá bom? Vocês podem observar como que era o teatro, né, de Dionísio. Era um teatro aberto, né, um teatro aberto, amplo, né, e ao ar livre, né. Atualmente, esse tipo de construção é chamado de teatro de arena, tá? Porque ele é aberto, né? Ele é ao ar livre, certo? Os gregos recorriam a elementos que compõem a arte dramática até hoje, como o canto e a caracterização. Então, desde essa época, tá? O canto e a caracterização, né? Você se caracterizar, se vestir, né? De acordo com o personagem, ou você se maquiar de acordo com o personagem, ele vem desde dessa época, da época da Grécia Antiga, tá bom? Tá. E a palavra teatro,
a palavra teatro vem daí, mas já já eu explico, tá? O significado da palavra teatro. Bom, voltei à câmera. Então, a palavra teatro vem do grego, tá? É teatro, acho que é assim que se pronuncia, tá bom? Que significa o lugar onde se vê, tá? Vocês viram na imagem mostrada no teatro de Dionísio como ele é aberto, né? Onde se vê. Então, de qualquer ponto onde o espectador estiver sentado, pode ver a representação ali no centro, tá? Vou mostrar um outro teatro também, tão importante quanto o teatro de Dionísio. Aqui está outra imagem, essa é do teatro de Mileto, tá? Vocês podem reparar, aqui está mais claro, vocês podem reparar que eles também, assim como o teatro de Dionísio, é uma obra aberta, tá? Um lugar amplo. E qualquer ponto que o espectador estiver sentado, poderá ver a representação ali no centro, tá? Lógico, né? Tanto o teatro de Mileto quanto o teatro de Dionísio, dedicado a Dionísio, eles são ruínas, né? Mas a gente pode perceber aí, né? A devoção dos gregos para com a arte, né? Para com o teatro. Bom, os gregos, eles foram os primeiros a saírem, né, do improviso. Por quê? Antes dos gregos, existiam também, né, experiências dramáticas, né? Porém, os gregos foram os primeiros a saírem do improviso, a fazer uma coisa mais... é uma coisa mais profissional, digamos assim, tá? E dar ao teatro características poéticas, tá bom? Vocês viram aí, tá? Então, as duas representações, tá? Tanto do teatro de Dionísio quanto do teatro de Mileto, certo? Agora nós vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma comparação com os teatros de hoje em dia, tá? Só um momento. Aqui. Bom, aqui vemos uma imagem de uma sala de espetáculo, né, dos tempos modernos, digamos assim. E qual que é a diferença entre os tempos modernos e os teatros de antigamente? Exatamente, é o espaçamento, né? Ó, como nós podemos ver, é uma sala, tá? Então, os teatros hoje em dia, eles ficam em salas fechadas, tá? Pode ser uma sala específica, tipo assim, um prédio específico, né? O teatro tal, né? Ou salas em shopping centers e tudo que, né? Existem muitos shopping centers, principalmente nas grandes cidades, que existem essas salas, né? De teatro, de concertos, tá? Não tem esse glamour todo como está aparecendo na foto, mas sim, são ambientes fechados, ao contrário de antigamente. Como vimos no nascedouro, né, do teatro, olha, tá. O que nós podemos ver agora nessa imagem, tá? Essa imagem é de um teatro moderno, tá? Na era moderna. E o que nós podemos comparar com o teatro que a gente está vendo agora, da era moderna, com o teatro das eras passadas, tá? Do nascedouro do teatro, na Grécia Antiga. Justamente, o espaçamento, tá? Atualmente, são salas fechadas, o teatro se concentra em salas fechadas, ou em ambientes específicos, tipo assim, o teatro fulano de tal, ou em salas, né, em shopping centers, em galerias, né, principalmente nos grandes centros. Você encontra em shoppings e galerias salas dedicadas à arte, né, às artes dramáticas, né, a exibição de peças teatrais, né, do canto,
né? Então a gente encontra em ambientes fechados. Antigamente não, né? Como eu falei anteriormente, os teatros de arena, que a gente chama, né? Que eles são abertos, né? Outro ponto que podemos destacar é a questão da acústica. Hoje em dia, essas salas, por ser salas fechadas, elas têm uma alta tecnologia com relação à acústica. Então, assim, você tem uma sonorização melhor, você consegue escutar melhor o que o ator está falando, né? Antigamente não. Porém, né? Lembrando sempre que a palavra vem aquilo que se vê, né? Vem do teatro, né? Do grego teatro, e significa aquilo que se vê. Então, assim, você percebe de que qualquer ponto do teatro de arena, você consegue observar a representação, você consegue ver, tá? Lógico que, assim, eles não tinham tecnologia para poder fazer com que a sonoridade, né, alcance os espectadores que estejam nos lugares mais distantes, tá? Pronto. Contudo, deixa a imagem melhorar o foco. Espero que melhore o foco. Melhorou o foco. Aqui no Brasil, nós temos um grande teatro de arena que fica em Nova Jerusalém, tá? Uma cidade chamada Nova Jerusalém, que fica no estado do Pernambuco e que todo ano é encenada a Paixão de Cristo. E é um cenário belíssimo, tá? Uma representação da época por onde Jesus Cristo passou, né? Belíssima. Então, assim, é um teatro ao céu aberto, é um teatro de arena, certo? Usando a tecnologia atual, né? Porque os atores, eles utilizam microfones, né? Eles gravam as suas falas, né? E é colocado no chamado playback, né? Que a gente fala, e eles reproduzem, né? As suas falas utilizando microfone, utilizando esse áudio pré-gravado de suas falas também, tá? E existem microfones por todos os lados, né? Por onde Jesus passou, assim, por todos os cantos desse teatro a céu aberto, né? E aí todos os anos, né? Os atores fazem a interpretação, né? E da Paixão de Cristo. Então, é sim um teatro a céu aberto, é um teatro de arena, tá? E aí eles estão representando, né, a face drama, né, do teatro, né, representando essa história belíssima, tá? E é só um exemplo de teatro de arena nos dias atuais. E aqui, tá, uma figura do símbolo do teatro, como eu havia mencionado no início do vídeo, as máscaras da tragédia e da comédia, tá? Aqui. Bom, aqui vemos uma imagem de uma sala de espetáculo, né, dos tempos modernos, digamos assim. E qual que é a diferença entre os tempos modernos e os teatros de antigamente? Exatamente, é o espaçamento, né? Ó, como nós podemos ver, é uma sala, tá? Então, os teatros hoje em dia, eles ficam em salas fechadas, tá? Pode ser uma sala específica, tipo assim, um prédio específico, né? O teatro tal, né? Ou salas em shopping centers e tudo que, né? Existem muitos shopping centers, principalmente nas grandes cidades, que existem essas salas, né? De teatro, de concertos, tá? Não tem esse glamour todo como está aparecendo na foto, mas sim, são ambientes fechados, ao contrário de antigamente. Como vimos,
no nascedouro, né, do teatro. Olha, tá. O que nós podemos ver agora nessa imagem, tá? Essa imagem é de um teatro moderno, tá? Da era moderna. E o que nós podemos comparar com o teatro que a gente está vendo agora, da era moderna, com o teatro das eras passadas, tá? Do nascedouro do teatro, na Grécia Antiga. Justamente o espaçamento, tá? Atualmente são salas fechadas, o teatro se concentra em salas fechadas, ou em ambientes específicos, tipo assim, o teatro fulano de tal, ou em salas, né, em shopping centers, em galerias, né, principalmente nos grandes centros. Você encontra em shoppings e galerias salas dedicadas à arte, né, às artes dramáticas, né, a exibição de peças teatrais, né, do canto, né, então a gente encontra em ambientes fechados. Antigamente não, né, como eu falei anteriormente, os teatros de arena, que a gente chama, né, que eles são abertos, né. Outro ponto que podemos destacar é a questão da acústica. Hoje em dia, essas salas, por ser salas fechadas, elas têm uma alta tecnologia com relação à acústica. Então, assim, você tem uma sonorização melhor, você consegue escutar melhor o que o ator está falando, né? Antigamente não. Porém, né? Lembrando sempre que a palavra vem aquilo que se vê, né? Vem do teatro, né? Do grego teatro, e significa aquilo que se vê. Então, assim, você percebe de que qualquer ponto do teatro de arena, você consegue observar a representação, você consegue ver, tá? Lógico que, assim, eles não tinham tecnologia para poder fazer com que a sonoridade, né, alcance os espectadores que estejam nos lugares mais distantes, tá? Pronto. Contudo, deixa a imagem melhorar o foco. Espero que melhore o foco. Melhorou o foco. Aqui no Brasil, nós temos um grande teatro de arena que fica em Nova Jerusalém, tá? Uma cidade chamada Nova Jerusalém, que fica no estado do Pernambuco e que todo ano é encenada a Paixão de Cristo. E é um cenário belíssimo, tá? Uma representação da época por onde Jesus Cristo passou, né? Belíssima. Então, assim, é um teatro ao céu aberto, é um teatro de arena, certo? Usando a tecnologia atual, né? Porque os atores, eles utilizam microfones, né? Eles gravam as suas falas, né? E é colocado no chamado playback, né? Que a gente fala, e eles reproduzem, né? As suas falas utilizando microfone, utilizando esse áudio pré-gravado de suas falas também, tá? E existem microfones por todos os lados, né? Por onde Jesus passou, assim, por todos os cantos desse teatro a céu aberto, né? E aí todos os anos, né? Os atores fazem a interpretação, né? E da Paixão de Cristo. Então, é sim um teatro a céu aberto, é um teatro de arena, tá? E aí eles estão representando, né, a face drama, né, do teatro, né, representando essa história belíssima, tá? E é só um exemplo de teatro de arena nos dias atuais. E aqui tá uma figura do símbolo do teatro, como eu havia mencionado no início do vídeo, as máscaras da tragédia e da comédia, tá? Bom, então era isso,
tá? Para apresentar nesse quarto vídeo, tá? De estágio supervisionado em língua portuguesa. Lembrando que essa matéria, ela é destinada ao 8º ano, né? Essa videoaula é para o 8º ano do ensino fundamental. E hoje nós trouxemos a origem do teatro, tá? Mostramos, né? Começamos com um vídeo do YouTube, né? Da comédia, né? Do canal Porta dos Fundos, né? Como que funciona uma representação teatral, né? São pessoas interpretando, né? Personagens, dando vida a esses personagens, né? E como por ser um gênero comédia, então eles há o exagero, né? Não necessariamente as entrevistas de emprego ocorrem daquela forma, mas é uma representação, né? E cômica, e aí a comédia a gente, né, dá aquela exagerada. E aí nós trouxemos a origem do teatro, né? O teatro, ele tem origem na Grécia Antiga, tá? Tanto é que o símbolo do teatro, essas máscaras, né, da tragédia e da comédia, esses acessórios tiveram origem nas festas dionísicas, né? Ou seja, das festas dedicadas ao deus Dionísio. O teatro, ele nasceu em dedicação ao deus Dionísio, como nós já mencionamos, que foi o deus da fertilidade, tá? Do vinho, ok? E os gregos, antes dos gregos já existiam, né, manifestações dramáticas, mas não com o profissionalismo dos gregos. E aí nós fizemos comparações entre o teatro de arena, né, o teatro de Dionísio e o teatro de Mileto, que são criações assim abertas, né? O teatro, a palavra teatro, vem do grego e significa local, né? O que tudo se vê. Então, as representações antigas, né, dos teatros de arena, ao céu aberto, né, onde o espectador pode assistir de qualquer ponto. E fizemos uma comparação com as salas teatrais de hoje, por ser ambientes fechados e tudo. Mostrei também a Nova Jerusalém, aqui no Brasil, no estado do Pernambuco, onde é realizado, né, as representações na semana de Corpus Christi, né, a representação da crucificação, não de Corpus Christi, errei, desculpa, a representação da crucificação de Jesus, que é um teatro de arena, por ser aberto, mas utilizando das tecnologias atuais, né? Microfones, áudios pré-gravados das falas, enfim, tá? E hoje em dia, né, por conta desse coronavírus, dessa pandemia que estamos vivendo, o teatro também, né, houve uma modificação, né? Tanto é que a gente vê lives, né, os concertos, né, pela internet, né, alguns atores também fazendo interpretações pela internet, né, como o Ari Fontoura, por exemplo, no canal dele, ele coloca algumas cenas, assim, ele interpretando alguns personagens, tá? Enfim, e é isso. Muito obrigada por terem assistido esse vídeo, espero que tenha saído a contento, me desculpe algumas falhas, e que nós possamos trazer essa alegria, né, do teatro, né, para as nossas vidas, né, superando esse momento delicado que estamos passando, e nos dando motivação para continuarmos, tá? Muito obrigada por sua presença e até mais.